Bom, acho que a pergunta que não quer calar, né? É como que eu vou educar meus filhos? Que materiais eu vou usar? Que metodologias? Eu acho que cada uma de vocês vem com uma série de perguntas. Eu tenho conversado e cada uma está numa fase. Os filhos têm uma idade diferente, alguns estão começando, outros estão terminando e tem muitas preocupações. E é lógico que é impossível a gente responder todas as perguntas que vocês têm. E nós vamos tentar hoje compartilhar assim de uma forma mais prática. E vocês vão perceber que cada uma de nós, a Silvia e eu, cada uma tem um estilo diferente. E isso, para mim, é o ponto principal. Às vezes as mães chegam para mim, mas eu estou usando tal programa e não consigo. Aí a outra, nossa, eu amo esse programa, para mim, perfeito, deu tudo certo, o mesmo programa. O problema não é o programa, o problema é que cada um é de um jeito. Então, quem é você? Quem é o seu filho? E se você tem mais de um filho, você já percebeu que cada um é de um jeito. E isso é muito importante a gente entender. Em grande parte, o material que você vai escolher tem a ver com quem você é, com seu estilo de ensino, com seu estilo de pessoa, com seu perfil comportamental, com a sua personalidade e com o estilo de aprendizagem do seu filho e com o seu também. Então aqui a gente, pelo menos a experiência da Silvia e a minha, as pessoas falam, qual programa você indica? Aí eu falo, o que você montar. Porque não tem um programa que serve para todo mundo. Não tem uma forma para todo mundo. Forma é escola. E é por isso que muita gente vai para a escola e uns se dão bem e uns se dão mal. Não é porque eles não são inteligentes, é porque eles não cabem naquela forma. Né? Então, se você traz a escola para dentro de casa, você vai enfrentar o mesmo problema. Se você pega um programa, por mais lindo que ele seja, ele vai servir para o filho 1, mas não vai servir para o 2 e muito menos para o 3. Então, assim, a minha visão é que precisa existir muita flexibilidade na forma como você ensina, porque cada filho é diferente. O que eu passei ontem, os princípios, esses são eternos. E ainda tem esse detalhe. Que programa que contempla todos esses princípios? Bem poucos. E mesmo os que consideram isso, como eu falei, eles não vão se aplicar a todos os filhos. Né? Então nós precisamos nos conhecer. Precisamos conhecer nossos filhos. Você já viu um pouquinho, pena que não dá para ler, né? Já estudou sobre os perfis comportamentais? Existem muitas formas de você enxergar isso, né? Esse aqui, não dá para ler ali, mas tem é mais ou menos como... lembra das personalidades, colérico, fleumático, sanguíneo, né? É algo semelhante. Eu ganhei de presente uma avaliação completa para o meu esposo e para mim. E foi muito bom. Não faz muitos anos, foi na época da pandemia, quando eu descobri que eu sou uma planejadora, apesar de que eu sou uma planejadora diferente, porque eu não consigo manter uma rotina. Acreditem? Então, se você tem essa dificuldade, não se sinta sozinho. Eu não sei como, porque a planejadora, ela planeja e planeja e planeja e planeja e planeja. Ela não executa. Né? Então, nós precisamos nos conhecer. Eu vou passar isso para vocês, tá? Para vocês lerem, porque ali não dá. Mas existe o executor, que geralmente é a pessoa mais colérica. Essa pessoa precisa de um planejamento pronto. Geralmente é a pessoa que se dá bem com o programa. Porque já está tudo pronto. Porque ela não gosta de planejar. Mas como está pronto, ela chega lá e pum, 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 e faz as coisas acontecerem. Isso não quer dizer que é o ideal para cada filho. De novo, porque se ela pegar o mesmo programa e tentar ensinar da mesma forma para todos os filhos, ela provavelmente vai ter dificuldades. Ou os filhos vão ter e ela nem percebeu. Né? Aí tem o comunicador, que é o sanguíneo, né? O sanguíneo geralmente tira de letra.
porque ele gosta de falar, então ele passa o dia conversando com os filhos e aí pronto. E aí isso é o suficiente. Se os filhos também se encaixam, né, nesse estilo dela, né? O planejador, como eu falei, como é o meu caso, a gente planeja. Vocês não sabem quantas tabelas eu tenho aqui. Por quê? Porque quando eu comecei a ler o livro de educação, eu falei, poxa, tem os 4 compêndios, né? Aí eu pegava os 4 compêndios, agora eu vou encaixar. Deixa eu ver. História vai ser na Bíblia, geografia vai ser na Bíblia, mas também pode ser na natureza. Eu ficava tentando encaixar a escola dentro dos 4 compêndios. E daí depois, aí eu fui mudando. Enfim. Só que assim, com o tempo eu percebi, é válido a gente estudar os planejadores, é válido você estudar, você está sempre informado, porque isso vai saindo, né? Você vai, como é que a gente fala? Você vai deixando cair aos pouquinhos pelo caminho, seus filhos vão captando. Mas eu sempre tive muita dificuldade de sentar, organizar o meu dia e fazer tudo. Tem gente que gosta de fazer um planner, né? Que é lindo o planner. Só que assim, eu conheço mães, e eu acho que eu seria uma delas, eu nunca peguei um planner para fazer, porque senão eu ia me contentar em fazer um planner, e eu ia ficar tão feliz que aquilo ali, pronto, consegui. E a criança tá lá sem aprender nada, porque o que importa é o meu planner. Mas não dá. Então você vai ter que entender como que eu saio do planejamento e eu realmente faço acontecer. Não vai ser igual para todo mundo, mas a gente tem que sair do planejamento. Então, o meu planejamento é estudar. É eu estar preparada para qualquer oportunidade que tiver, eu conseguir ir transmitindo. O planejamento é saber onde estão os meus recursos. E quais são os meus recursos? Eu não posso ficar focada em livros. Ellen White fala que livros são os nossos servos, não os nossos senhores. Então, os livros são um auxílio. Provavelmente, se você apenas usa livros na educação dos seus filhos, a não ser que eles gostem de livros também, você não vai alcançá-los, né? E aí tem o analista. O analista é o fleumático. Ele analisa tudo, analisa. O problema é que às vezes ele fica tão contente que ele tem uma capacidade tão grande de analisar que não sai dela também, não alcança os filhos, né? Então depois vocês dão uma lida melhor, né? Estudem essa questão, porque é muito importante você entender como que você funciona. Tem testes que você pode fazer, testes online, né? Para você entender. É interessante, só que a gente também não pode ficar preso nisso, porque Deus nos transforma. Se eu não tenho, assim, não é natural de mim organizar e executar, Deus vai me ajudar. E a mesma coisa com os nossos filhos. A gente tem que cuidar com rótulos, né? Porque senão a gente passa isso para eles. Se eu começo a falar assim para o meu filho, ou comentar na frente do meu filho, ele não gosta de matemática. Ele não gosta de matemática. O que vai acontecer? Ele não vai gostar de matemática. Porque você ensinou que ele não gosta de matemática. Então a gente tem que cuidar muito com os rótulos. É interessante para a gente ter essa visão. Muitas vezes as mães falam, mas eu não tenho capacidade. Se Deus te chamou para educar os seus filhos, Ele vai te capacitar. Né? E eu gosto sempre de olhar para Maria. Dizem que Maria provavelmente tinha aí os seus 15, 16 anos quando Deus chamou ela, quando ela teve Jesus. Pensa numa pessoa que provavelmente se sentiu incapaz. Mas Deus a educou. Né? Então, esse processo é um processo de dependência de Deus, constantemente. Dependência de Deus. Então, nunca diga, eu não sei. Tudo bem, você pode até dizer isso, mas você fala assim, eu quero aprender, Senhor. Então, me ensine. Outra coisa que é interessante você ter em mente, qual é o estilo de aprendizagem dos seus filhos? Não que isso seja uma regra também, mas geralmente nas crianças pequenas isso é muito mais forte e conforme elas vão crescendo isso vai se apagando, né? Eu sou visual,
Aqui a gente tem o auditivo, o sinestésico, a menininha com a tinta ali, o visual, e a menina lendo, geralmente a gente fala que o auditivo é o que gosta de ler também, né? Aqui eu achei interessante o desenho, por isso que eu coloquei, mas geralmente o auditivo ele gosta tanto de ouvir que quando não tem ninguém para falar com ele, ele tem que ler para ele estar ouvindo, nem que for através da leitura. Na minha família eu sou visual, a minha mais velha é auditiva e a mais nova é sinestésica. Assim, 100%. Então foi muito difícil, e eu acho que meu marido é visual também, né? Não sei. Uma combinação, talvez. Então, assim, no início foi muito difícil, porque eu vinha com aquelas ideias, vamos fazer um cartaz, vamos fazer isso. Elas olhavam assim. Não tinha interesse algum. Então é interessante a gente entender. Eu não entendia por que a menina sempre tinha que estar descalço, sempre tinha que estar com as mãos molhadas, porque é a sinestésica, ela tem que sentir. Quando a mão está molhada, você sente melhor a superfície das coisas. Hoje ela já não é assim, já passou essa fase, mas quando era pequena, o tempo todo com a mão molhada, o tempo todo descalço, porque ela tinha que sentir as texturas. E tem algumas coisas bem interessantes que a gente aprende, principalmente se você identificar que um dos seus filhos é sinestésico, eu vou dizer uma coisa, pesquise. Pesquise e entenda como trabalhar com ele. Porque o auditivo, você está falando, ele está aprendendo, pronto. Né? É a criança, a minha filha que foi para a faculdade nunca anotou nada na sala de aula, porque ela só precisava ouvir. E ela aprendia, ia bem nas provas. Né? O visual é o cartaz, é a maquete, é tudo, é vídeo. Agora o sinestésico, ele pensa diferente. O sinestésico ele é muito literal. Ele tem que entender, por exemplo, você está fazendo lá uma subtração e fala, filhinha, aqui ó, subiu 2. Subiu para onde? Como assim? O que é subir? Subir é subir, né? E uma vez eu achei um vídeo bem legal no YouTube de um sinestésico que trabalha com pessoas, assim, com educadores. E ele literalmente ele criou uma maquininha lá, onde ele tinha um númerozinho que subia, assim, ia lá para cima. Para mostrar para a criança. Então a criança sinestésica, ela precisa ver as coisas, ela precisa entender por que é, por que não é. Então você vai ter que trabalhar muito nessa coisa física para ele entender. É a criança literal, é a criança que não entende ditado, os ditados, né, tipo coisas abstratas, tipo como que fala? Ditados. Ditados populares, não faz sentido. Ou, lembra de alguma expressão que... Cabeça dura. Chover canivete. Exatamente. Fala cabeça dura. Aí ela ficava assim, mãe, por quê? A cabeça é dura, mas a sua é mole? A minha é dura. Entendeu? Esse tipo de coisa. E na hora de você ensinar, muitas vezes a criança não entende, porque ela é tão concreta, é tudo tão concreto. Geralmente ela demora mais para sair desse estágio concreto. Então conheça a si mesmo, conheça os seus filhos, entenda como trabalhar com eles, para que você consiga alcançar melhor. Você já viu isso aqui? Gente, isso aqui é muito legal. Quando eu estava aprendendo a me organizar e tal, a gente, como morou nos Estados Unidos, tinha muitos recursos de lá que a gente usava. E eu percebia que a maioria das famílias, eles começavam o dia ali com as atividades. Eu olhava as rotinas, né? Eu tenho um livro que tem várias rotinas de várias famílias. E geralmente antes do almoço era o horário que eles faziam um ensino mais com livros, mais acadêmico. E eu achava interessante isso. Aí eu pus isso na minha rotina, mas eu não entendia por quê. Até que eu vi esse quadro aqui. O que é o ciclo circadiano? O nosso relógio interno.
né? Deus nos criou. Deus criou, se você olhar na natureza, tudo tem um ciclo. O sol nasce, o sol se põe, tem as estações do ano. Existe um ciclo dentro de nós. E quando você olha ali, vamos começar na parte da manhã, 6 horas da manhã, 6h45 está escrito, deixa eu ler aqui mesmo. Aumento acentuado da pressão arterial, 7h30, para a secreção da melatonina, e tem que ver com sono. 8h30, movimento de evacuação propício, horário que geralmente você precisa usar o banheiro. 10 horas, alerta máximo. O que quer dizer alerta máximo? Você acordou, o seu cérebro está naquele momento ideal para aprender. Isso é uma boa hora para você fazer o ensino acadêmico. Porque ela não está mais cansada, ela já acordou, ela já está bem desperta. Meio-dia, 14h30, melhor habilidades de coordenação. O que você vai fazer nesse horário? Coisas práticas que exigem coordenação motora. 15h30, tempo de reação mais rápido. 17 horas, melhor eficiência de circulação sanguínea, melhor força muscular. É a hora que você vai, os meninos vão lá carregar a tora para o fogão a lenha, né? Quem tem fogão a lenha aqui? É a hora de força muscular. Eu achei bem interessante e eu comecei a perceber, pelo menos lá nos Estados Unidos, a rotina deles estava associada a isso aqui. E eu fiquei assim, nossa, Deus é tão bom. A gente precisa estudar o corpo humano, a gente precisa entender para poder montar a nossa rotina. Então, falando em rotina, é importante rotina? A rotina mais importante é o que a Silvia falou ontem. Horário de dormir, de acordar, horário de refeições e cultos. Horários regulares, né? É o esqueleto. E aí dentro disso, você vai ter esses períodos. Aí no meu caso, eu olhei isso aqui, eu achei bem interessante, então eu escolhi, eu vou colocar aqui um modelo, né, de horário. Mas tem algumas outras coisas que a gente tem que levar em conta. Você já ouviu falar em time boxing? Ellen White tem um texto que ela fala que a gente precisa planejar o que vai fazer no dia e planejar quanto tempo vai demorar para você fazer cada uma daquelas atividades. Então, se você já tem ali o seu esqueleto, que são os horários de refeições, de acordar, de culto, aí sobra aqueles espaços. E daí você vai trabalhar, então, dentro desses espaços. Se você for como eu, que não consegue manter uma rotina direito, ainda assim, faça uma rotina e coloque lá na geladeira da sua casa. Porque senão você vai ficar completamente perdido. Então, faça uma rotina e coloca lá. Tem dia que vai funcionar 100%. Tem dia que vai funcionar 10%. E tem dia que vai ser 50%. Mas crie essa rotina. E tente deixar bem regular esses horários fixos que a gente mencionou. Então, aqui, considerando essas coisas que eu falei, isso aqui não é a minha rotina. Foi em alguns momentos, mas eu tentei considerar todas essas coisas. Não dá para ver, mas tem alguns que estão escritos em verde, que são os horários que a gente vai lá fora. Por quê? Porque outra instrução é que a gente deveria passar metade do tempo dentro de casa e metade do tempo fora de casa, durante o dia. Nós precisamos da luz solar e nós precisamos do ar puro, tá? Então eu coloquei ali, acorda, tem o devocional, faz o culto familiar, desejum, aí vai lá fora. Vai aguar a horta, ou vai fazer uma caminhada, ou vai trabalhar no jardim. E tem as atividades de casa também, né? Lavar louça, tal. Comece o dia com a sua casa arrumada, tá? Arruma as camas, arruma o quarto. Porque senão, se você já começa com a casa bagunçada, já era, né? Aliás, você tem uma palestra muito boa sobre isso, né, Tati? Já fizemos aqui. Eu não lembro se foi gravado aquele dia, mas é muito boa. Então, comece o dia com a sua casa organizada.
Toma o solzinho da manhã, que é muito bom, que vai ajudar a produção de melatonina para você dormir bem à noite. Aí volta. Estudo, a parte do estudo. Quanto tempo de estudo? Depende da idade, depende da criança. Agora você tem que lembrar que o culto já é estudo. Então você já teve ali a sua meia horinha de estudo. Você já estudou Bíblia, lembra do que eu falei ontem? Bíblia, história, geografia. Depende de como você vai coordenar esse momento. Musical? À tarde. Eu acredito que é à tarde. Coordenação, Além de que você também vai ter que pensar, dependendo da idade do seu filho, o que é mais importante naquele momento. Se ele não está fazendo a parte acadêmica ainda assim muito puxada, tranquilo, né? Então isso vai variar, não tem como eu falar especificamente aqui. Mas aquela questão que eu coloquei ontem do culto, quando teve uma época que eu falei que a gente estava estudando o livro, a série, né, do Grande Conflito, Patriarcas e Profetas. Não sei se eu vou conseguir sair e entrar aqui com facilidade. Acho que dá, né, Davi? Tem algumas outras coisas que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se a gente vai ter tempo de mostrar tudo. Teve uma época... Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Teve uma época que a gente... Culto familiar. Aqui. A gente estava estudando, a gente estava lendo Patriarcas e Profetas, e eu criei isso aqui, ó. Vou mostrar rapidinho, baseado no Patriarcas e Profetas. Eu não criei para o culto. Conforme eu ia fazendo o culto, eu ia pegando essas ideias, e daí depois eu fui criando, na verdade, mais assim, para compartilhar com os outros, tá? Mas eu abri ali rapidinho o meu computador, então a gente estava começando Gênesis. Existe uma pesquisa de uma pessoa que ele viu uma imagem via satélite ali do Golfo Pérsico, o que parece ser, tem os 2 rios, em Gênesis menciona 4 rios, né? 2 não existem mais. E ele viu na imagem satélite que parece que tinha uma linhazinha assim que mostrava que teria um rio para lá e um rio para cá. Então é uma possível localização do Jardim do Éden. E tudo começa ali. Na verdade, tudo começa na Mesopotâmia, né? Se você pensar. Então, tanto história como geografia começa ali. Aliás, a Bíblia, ela é o livro mais perfeito para você entender, porque a história começa ali, daí vai se ampliando, né? Aí entrou Babilônia, ampliou um pouquinho mais. Entrou Medo-Pérsia, ampliou um pouquinho mais para o oeste. E vai se ampliando. Então a gente vai dando essas ideias que são extremamente importantes para os nossos filhos depois, lá na frente, se eles forem pegar um material mais específico. Arca de Noé. Existe também essa pesquisa, onde possivelmente encontraram a Arca de Noé. Existem fósseis e uma série de coisas. Tá? Isso aí é você que vai pesquisar. Os filhos de Noé, depois do dilúvio, cada um saiu para um canto. Então aí é um mapa que mostra, né? Sem ficou ali na Mesopotâmia, que são os semitas, que é o povo de Israel. Cão foi para o lado da África e Jafé foi para o lado da Ásia e da Europa. Então são coisas que você pode ir trazendo e comentando. Não é todo dia que eu fazia isso, tá? Era de vez em quando. Eu ia pesquisando, conforme a gente ia lendo, eu ia trazendo coisas, como eu sou visual, né? Eu tinha que ser visual. Esse aí é a dispersão após a Torre de Babel. Enfim, viagens de Abraão, a árvore genealógica de Adão. Sim, eu posso passar. Jornada de Israel. Quando a gente mostra as coisas, a Bíblia se torna muito mais real para os nossos filhos. Não é uma história que eu simplesmente conto, blá, 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 blá. Não, isso é real, aconteceu, olha aqui, está no mapa. Hoje é esse país. Hoje não chama mais tal, né? Agora é esse país que está lá. Agora é Iraque, é Irã. Enfim, só umas ideias aí para vocês. Vamos voltar lá. Então, a sua rotina, você viu que vai incluir esses aspectos.
Meio-dia, sai lá fora, toma sua vitamina D, né? Almoça. A parte da tarde, então, eu, pelo meu entendimento, projetos manuais, música, o trabalho manual lá fora, mais pesado. Daí eu coloquei essa outra parte livre. As crianças vão brincar, vão desenvolver os seus projetos. E tem o horário da missão. Eu acho muito lindo o Raymond Moore, aquele americano que eu falei ontem, né? Eu comentei dele, um adventista. Ele fala que os nossos filhos deveriam ter de 2 a 3 horas de projeto missionário por semana. Não necessariamente projeto missionário pensando em igreja só, distribuir livro, não. Visitar alguém, varrer a casa de um idoso, limpar o quintal de um idoso, tirar lixo na praça, fazer alguma coisa que vai beneficiar os outros. É lógico que se ele ajuda em casa, isso já é o início, lembra que eu falei ontem? Né? O início da missão é varrer a casa, é arrumar o quarto, é lavar a louça, é servir. Né? Os nossos filhos, eles servem por quê? Porque eles são parte da família. Na família todo mundo tem que contribuir. Não é obrigação. Obrigação é, mas você não vai levar por esse lado, né, meu filho? Você vai varrer a casa porque é sua obrigação. Porque aí ele não vai ter prazer nisso. Ele não vai ter prazer em servir se você simplesmente falar que é obrigação. Mas se você ensinar, olha, você vai crescer, você vai precisar varrer a sua própria casa. Por que as meninas aprendem a fazer comida? E os meninos também? Porque eles vão crescer um dia. Talvez você tenha que morar sozinho, você precisa saber fazer um arrozinho. Entendeu? Então a gente tem que envolver os filhos. Fala aqui, Maria. Lá nos Estados Unidos, no primeiro semestre, as meninas estudaram numa escolinha pequenininha, adventista, da rede mesmo. E com elas eram 7 alunas, só uma classe, no seriado. E eles davam um desconto, davam uma bolsa de tantos por cento se a criança adotasse um idoso para ajudar por semana. E aí as colegas delas tinham, da igreja mesmo, tinham dois idosos que eram adotados, assim, então toda semana elas iam ajudar. Às vezes ficavam conversando ou ajudavam nas tarefas domésticas. Nossa. Gente, eu acho fantástico esse contato dos nossos filhos com idosos. Aí você já joga por água abaixo aquela teoria de que quem é educado em casa não tem socialização, né? Pronto, acabou. E outra, você ajuda o seu filho a amar as pessoas diferentes, que não são iguais. Quando os nossos filhos só brincam com crianças da mesma idade, eles têm dificuldade depois de lidar com adultos. O vocabulário fica limitado para o vocabulário infantil, se ele não tem contato com outros adultos, né? Bom, então aí está uma sugestão. Horário da família, vocês sabem o que é, né? Quando a gente vai para a sala brincar, ou para o quintal brincar, passar aquele momento gostoso com os pais. Recursos de organização. Você precisa ter uma biblioteca na sua casa para educar o seu filho? Não. Gente, eu comprei tanto material, e eu ia nos sebos, lá nos Estados Unidos tem aquelas lojas maravilhosas, né? A Marili conheceu uma lá, né, Marili? Monte de livro. Eu não usava nem 30%, 40% das coisas que eu comprava. Então você não precisa ter um monte de coisa. Tenha algumas coisas. Eu trouxe aqui alguns livros, só que eu não tenho mais livros de criança pequena, né? Porque faz muito tempo que as minhas cresceram e a gente mudava, ia para lá, deixava lá o que tinha, voltava. Enfim, eu não tenho mais livros, mas tenha alguns livros interessantes. Por exemplo, essa aqui é uma versão antiga, eu tenho a mais moderna, que é mais bonitinho. Mas é um livro de comportagem, corpo saudável. Aqui tem tudo, o corpo humano inteiro, tá? Com detalhes, fisiologia. Então tenha um bom livro em casa, com imagens boas, tá? Isso é muito importante. Se você pega livro com imagem ruim, não vai ser atrativo. Mas tenha um livro, pode me ajudar? Tenha um livro como referência ali, para você usar.
tá? E tem esse outro aqui das plantas, né? Pensando naquele programa que a gente conversou ontem, né? Esse aqui, ó, é muito legal, também já existe uma versão mais moderna da Catarina Walsberg, ali de Jarinu, né? É muito legal para a família ter esse livro, para você saber o que fazer. Você pode ter saúde, basta querer. Já tem uma versão mais atual. A Luz do Mundo também tem? Então, tem algumas coisas assim, tá? Isso, não estou falando que você vai usar isso, principalmente quando eles são pequenininhos, não. Você vai ter livros infantis, mas que contemplem essas diferentes áreas, né? Livros de história. Eu tenho esse aqui, eu gostei tanto dele. É um livro pequeno, mas ele tem fotos. Então, quando a gente ia fazendo esse estudo aqui, eu me lembro que quando a gente estudou o livro de Daniel. Tem um papiro aí dentro. Um pedacinho de papiro. Quando a gente estudou o livro de Daniel e Apocalipse, que tem ali os reinos, né? História Mundial. Guia Ilustrado Zahar. História Mundial. Mas não precisa ser esse. Eu nem sei onde que eu consegui esse aí. Mas assim, o importante, o que eu estou mostrando para vocês, é muito importante ter imagens, ter fotos reais. Isso é muito importante. Tá? Tem alguma coisa assim que você possa usar como referência? Depois eu vou falar mais detalhado dos livros. Mas assim, você não precisa de muita coisa. Tenha uma prateleirinha ali com as suas coisas. Aí vai depender da experiência de cada um também, por exemplo. Se tem algum familiar na sua família que fica no seu pé, você está estudando, sua mãe, seu pai, né? Eu quero ver, cadê a escola do seu filho? Então, de repente, você vai querer montar um cantinho ali para o seu filho, para ter, pelo menos para mostrar para os outros. Porque a criança, na verdade, ela gosta de estudar no sofá, na mesa da cozinha, no quintal, né? É todo lugar, no carro, no parquinho. Então, assim, mas é bom ter um cantinho. Ter um cantinho. Agora, detalhe, a criança auditiva, ela se distrai muito fácil. Então, no caso dela, é bom ter um cantinho para ela estudar. Porque qualquer coisinha ela já vai ficar olhando. Ela talvez não dê certo estudar a parte acadêmica no quintal. Porque senão ela passa um passarinho e já era. Então a gente tem que, de novo, conhecer a nossa realidade para a gente poder trabalhar com os nossos filhos. Obrigada, Lina. O equilíbrio. Tá? A gente fala, a Silvia gosta de usar esse termo da educação informal e educação formal, né? O que é educação informal? Geralmente é a educação que você oferece até ali os seus 8 a 10 anos de idade. Sem aquela preocupação com usar um material. Só que essa parte é extremamente importante, porque você vai ensinar matemática na prática. Se os nossos filhos não entenderem os conceitos, e a primeira vez que ele vê matemática for através de um livro, ele provavelmente não vai aprender. Eu me lembro que, com a minha mais nova, a minha experiência, não tem tempo de contar tudo, aliás, não sei como é que está meu tempo aí. A mais velha, com 4 anos, a gente morava nos Estados Unidos, eu peguei um programinha ali de jardim da infância, que era mais fazer traços e linhas, e aprender cores, coisas assim. Eu não tinha esse conhecimento, tá? Com 5 anos ela entrou na pré-escola, aí a gente mudou para o Brasil, eu peguei um material da Igreja Adventista que existe lá, que é homeschooling, chama Griggs Academy, fica na Andrews, né? Aí todo ano, até os 4 anos seguintes, eu peguei esse material para a mais velha, eu recebi uma caixa desse tamanho, pagava uma nota, vinha todos os livros de todas as matérias, mais os livros do professor e mais 2 pastas desse tamanho, uma para o primeiro e uma para o segundo semestre, com explicação de como usar o livro do professor para poder usar o livro do aluno. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu assim, capenguei por 3, 4 anos, sentadinha ali, ela ficava umas 3 horas sentada na mesinha do quarto,
E acabava, almoçava, aí tinha tarefa. Escola. Às vezes dava 4 horas da tarde ela chorando porque não tinha brincado. E a menor, enquanto isso, arrasando com a minha casa. Eu saía, estava tudo bagunçado. Então, assim, Deus foi trabalhando no nosso coração. Depois a gente voltou para os Estados Unidos, aí eu falei, chega. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha medo de denúncia. Então, eu queria ter as coisas bem estruturadas. Quando a gente voltou para os Estados Unidos, eu percebi que, primeiro, o nosso relacionamento estava desgastado. Ela não queria ver um livro, não aguentava mais. Não queria mais saber de estudo. Ainda assim, demorou um pouquinho a virar a chave, porque aí eu cheguei lá, aí eu comprei um currículo Menonita, que é lindo, é tudo baseado na Bíblia. Mas são livros. Aí eu falei, agora a pequena vai começar. Ela já tinha feito a pré-escola, que era mais solta, né? Eu falei, agora vamos começar as duas. Você no primeiro ano, você no quarto ano. Senta aí, senta aqui. Toma o seu livrinho, pega o seu. Aí eu explicava, agora faz tarefa, agora vem você aqui. Aí eu explicava. Aí ela, mãe, eu não entendi. Aí eu voltava, aí essa aqui já tinha saído correndo. Aí eu puxava, trazia de volta. Senta, pega a caneta, o lápis, vamos escrever. E ela estava lá, uma criança que não tinha a coordenação motora fina desenvolvida, tentando segurar o lápis assim, para desenhar 1 mais 0. 0 mais 1. Aí eu entrei em parafusos, passei uma noite chorando e orando para Deus. Falei, Senhor, não está dando certo, tem alguma coisa errada. Aí no dia seguinte, Deus responde rápido quando a gente pede, né? Na época a gente estava no Wildwood, meu esposo estava fazendo o curso. No dia seguinte, ele encontrou uma carta na caixinha do correio dele, para mim. Aí ele trouxe essa carta. Era uma carta de uma senhorinha lá do campus. E ela contou como que ela educou os filhos. Olha só, ninguém sabia da minha angústia. Ela contou como que ela tinha educado os filhos. E aí ela colocou um folheto dentro que é do Raymond Moore, que onde ele coloca a filosofia educacional dele, que é baseada em espírito de profecia. Depois eu posso achar e passar para vocês. Aí gente, está tudo errado que eu estou tentando fazer, por mais que eu esteja usando a Bíblia, está tudo errado. A gente ia viajar naquele dia, e eu peguei a carta dela e eu fui na estrada lendo, era uma viagem de umas 5, 6 horas, e eu fui lendo, e aí no meio do caminho me veio um estalo assim, eu olhei para a minha pequena, que estava lá tentando escrever 1 e 0, 1 mais 0, 0 mais 1, eu olhei para ela e eu falei assim, quanto que é 3 mais 4? Ela, 7. Quanto que é 5 mais 3? 8. Eu comecei a testar ela e eu vi que ela já estava anos-luz à minha frente. E eu tentando ensinar ela quanto que era 1 mais 0. Por que ela sabia isso? Porque a gente vendia os materiaizinhos do restauro, ela estava ali aprendendo a dar troco, ela ia comigo no mercado, ela já tinha aprendido a fazer as coisas. De forma informal. Quando eu tento fazer o estudo formal com os meus filhos antes da hora, eles não vão aprender tão bem quanto se eles aprenderem de forma informal. Acho que a Silvia vai falar um pouquinho mais disso, mas é muito importante a gente entender isso e tirar proveito. A minha filha mais velha, como eu tinha usado um programa, eu lembro que um dia a gente conversando, ela falou assim, mãe, depois de muitos anos, ela falou assim, mãe, a gente fez aquele programa até o 4º ano, mas eu nunca tinha entendido o que era verbo, até a senhora abrir a Bíblia em João 1, 1 a 3. No princípio era o verbo era Deus. Porque aí eu falei para ela, Jesus veio representar Deus, verbo é ação, Jesus veio agir como Deus, Jesus é ação na terra. Aí pronto, nunca mais teve dúvida do que é um verbo. Então assim, e na minha experiência, não era todo dia que eu fazia isso. Porque eu estava descobrindo tudo isso aqui. Então eu ia aprendendo. E aí, quando eu via que uma coisa funcionava, ai, Senhor, por que a gente é tão lento? Entendeu? Então, a gente precisa procurar. Se o seu filho não tem 8 anos ainda, não se preocupe em fazer uma coisa tão fechada, tão estruturada. Aproveite. Porque se você fizer dessa forma,
Quando ele pegar os livros, ele vai tirar de letra. Vai ser muito rápido, porque ele já aprendeu no início. Então, teórico e prático. Aprenda a equilibrar. Nos primeiros anos, mais prático possível. Aprenda a equilibrar ensino acadêmico e formação do caráter. Quando eu estava lá sentada 3 horas com a minha filha toda manhã, não tinha tempo para trabalhar o caráter. Aliás, eu perguntei, né, quanto tempo? As pessoas que pesquisam, que têm essa mentalidade, de Joshua White e outras pessoas nos Estados Unidos, mães, né, no máximo 1 hora no ensino fundamental. Você vai precisar para essa parte acadêmica ali, sentadinho no livro, 1 hora, 1h30. No ensino médio, 2. O resto é na prática, mesmo no ensino médio. Não quer dizer que quando entrou ali depois dos 12, 13 anos que você vai ficar só sentado no livro. Não, porque a prática ensina muito mais do que a teoria. E eu sei que alguns de vocês têm dificuldades, às vezes com o cônjuge, às vezes com o pai, com a mãe, porque quer ver o menino sentado estudando. Então a gente tem que provar para eles que lá na cozinha ele aprende fração muito mais rápido. Algumas de vocês já ouviram a minha história em relação à matemática com a minha mais nova. Ela não, eu falava, né, que ela não gostava de estudar e a bichinha começou a entender que não gostava. Até que um dia eu resolvi pegar a história de Noé. Não sei quantos de vocês já viram aquele livrinho, A Matemática do Dilúvio. Está na nossa biblioteca gratuitamente, você pode baixar e fazer. Aquilo foi um projetinho com ela. A gente começou a estudar a história de Noé e viu quantos cálculos que a gente conseguia fazer ali dentro. E eu me lembro com a Bíblia, sentadinha com ela, simplesmente mostrando para ela com o papel do lado, fazendo os cálculos. E ela olhou para mim e falou assim: mãe, eu gosto de matemática. Porque ela viu que a matemática tem movimento, ela é sinestésica. E aí a gente mediu de uma árvore ali embaixo até lá em cima, olha o tamanho da Arca de Noé. Então ela tem uma noção de que tamanho que era a Arca de Noé. E a gente foi trabalhando essa questão. E eu usei Khan Academy, que é aquele site. Vocês já ouviram falar, né? Mas a Silvia falou que tem um melhor agora, vamos lembrar de perguntar para ela. O Khan Academy com elas. A matemática, eu passei a entender que existem pensamentos matemáticos. Existe o pensamento oriental e o pensamento ocidental. O pensamento oriental, ele é mais exato. Ele tem mais... Acho que é assim, ou é ao contrário? Não sei, eu não sou da área de matemática. Mas ele faz mais sentido para nós. Então, Kumon, o pessoal lá, né? Aqui, ó. Você sabe, talvez você saberia até me explicar por que a matemática lá do Oriente é mais fácil da gente compreender do que... Eles estão acostumados a pensar em objetos. Por exemplo, você tem aquela calculadora deles, que é o ábaco. O ábaco, Ele pensa na natureza, pensa no objeto. Aquele símbolo significa sempre e multiplica no cérebro por objeto. Pesquisem isso aí. É espacial. O raciocínio oriental é mais espacial. E faz mais sentido para a criança, por ser espacial, por ser uma coisa mais visual. Então pesquisem isso aí. Mas aí o que aconteceu? Quando ela estava em idade de 6º ano, eu peguei e entrei na Khan Academy com ela. E a gente abriu lá, entrei no 6º ano, ela não tinha feito matemática formal ainda. Eu usei material dourado, sabe? Aqueles que você vai fazendo adição, subtração. Aí a gente entrou na Khan Academy, aí eu abri um exercício assim, eram frações. Aí eu comecei a lembrar ela, olha, lembra quando a gente cozinha, que tem o copo, meio copo, 1/4 e tal. Aí a gente tentou fazer, ela não entendeu muito bem, aí você pede uma dica, né? Aí apareceu um disco, pizza. Aí ela olhou assim, é tanto. Por quê? Porque ela já tinha cortado pizza, ela já entendia o que era metade, que era 1/4, que era 1/8, num disco de pizza. Daí passou mais uns exercícios, aí veio um que era decimais. Aí eu falei, Sara, isso aqui você não aprendeu ainda. Aí ela olhou assim, lógico que sim, era tipo 2,5 mais 2,25. Aí eu falei, quando aparece 2,5 é porque é 2,50. Aí ela olhou assim, 4,75, mãe. Eu falei, como é que você sabe? Porque quando a gente dá troco, quando tá vendendo ali as coisas do restaurante, a gente dá troco. E é isso aí.
Então ela foi de novo do prático para o teórico. Ela entendia dinheiro, ela entendia e ela conseguiu. Daí apareceu mais um que era reta numérica. Eu falei, ixi, esse aí nunca vimos. Mas aí eu lembrei, a gente sempre olha o termômetro. Aí eu falei, lembra no termômetro que tem o positivo e tem o negativo? Aí ela olhou, conseguiu responder. Então, procure matemática nas coisas práticas. Use a fita métrica. Pede para ele medir tudo. Tem uma família que eu conheci que o pai ia pintar a casa e a filha já era juvenil, assim, pré-adolescente. Ele falou para ela, eu quero que você calcule a área da nossa casa para a gente saber quantas latas de tinta a gente tem que comprar. E ela fez. E ele confirmou para ver se estava certo ou não. Entendeu? Então, procure usar essas coisas práticas, principalmente na área de matemática, que vai ser muito importante. Bom, passando aqui, vamos para a próxima parte. Isso aqui é uma outra palestra que a gente não vai ter tempo de... Mas eu passo para vocês. De acordo com os escritos de Ellen White, no ensino... Isso aqui era para o ensino médio, na verdade. Eu tenho essa tabelinha, eu posso passar também. Essas são as áreas que ela recomenda para você encontrar esse equilíbrio, para você incluir os 4 compêndios, para você encontrar esse equilíbrio entre o prático e o teórico. A gente já falou de várias coisas ontem, basicamente o que eu falei ontem, né? O que mais que eu quero falar para vocês? Como é que está meu horário? Ai. A Silvia não apareceu, então eu continuo. Ok, planejamento. Eu já falei, né? Um pouquinho de planejamento. No meu estilo, eu não consigo. Eu planejo, não sai do planejamento. Então, eu prefiro não fazer. Mas se para você funciona, escrever. Para mim, quais são alguns perigos de você fazer um planejamento muito detalhado? Tipo, começar a semana. Essa semana eu vou ensinar isso em gramática, língua portuguesa, isso em história, isso em geografia. Qual é o perigo? Você se frustrar, né? Por quê? Porque de repente chega terça-feira, tem uma emergência médica, você vai para o hospital, e aí? E aí você estuda sobre hospital, sobre saúde. Não é um problema. Eu tenho uma história que como a gente sempre viajou muito, então era muito difícil manter uma rotina assim, e eu fazia os planejamentos com antecedência. E eu lembro que uma vez eu voltei de uma viagem, de um período de viagens, e falei, agora vai. E eu refiz minha rotina, eu falei, agora vamos começar. Quando eu cheguei de manhã, era tipo 8 horas da manhã, minha mãe falou assim, Ruth, acabaram de abrir uma roça de tomate aqui perto. Vocês podem ir lá colher tomate tanto que quiser, vamos lá colher para fazer molho de tomate? Aí eu falei, não acredito. Mas aí a gente foi. Passou a manhã, enchemos o porta-mala do carro de tomate. Voltamos para casa. Foram 3 dias processando o tomate. As crianças ajudaram a separar os tomates mais maduros para cá, mais verdes para lá. A gente passou por todo o processo de cortar, de esterilização dos vidros. A gente fez tomate, fez molho de tomate, fez tomate seco. Entendeu? Foi muito legal, foi um aprendizado muito bom. Mas eu tive que abrir mão da minha semana planejada. Então, nós temos que ter essa flexibilidade. Se eu pego um programa e eu fico nervoso, estressado, porque naquele dia eu não consegui fazer, acabou. Acabou o prazer da criança e acabou o seu prazer de ensinar. É como um livro. O planejamento, nós não servimos o planejamento não serve. Sim. Tem que ter uma mentalidade flexível. Não deu hoje, encaixa no outro dia, na semana que vem. Tem que ter essa flexibilidade. E tem outra. Se você está lá querendo que seu filho aprenda alguma coisa e ele está interessadíssimo em ciências, não quer saber de gramática, aproveita. Você não vai perder sua autoridade por fazer isso. Ou, se ele está mentindo, aí você traz ele para fazer escola? Não, você tem que lidar com aquilo. Você vai estudar sobre honestidade naquele dia. Por isso que é tão difícil
assim, eu falo isso com respeito, porque existem programas muito bons aí, mas você não pode ficar presa no programa. Se você, eu sempre falo, para algumas eu já falei isso aqui esse fim de semana. Se você quer usar um programa, você se sente mais seguro usando um programa, mas tenha certeza que você tem a liberdade de usar como você achar melhor. Agora, se você tiver que ficar mostrando trabalho, não, meu filho tem que entregar tal trabalho no final do mês, meu filho tem que fazer tal coisa, cuidado. Porque ele vai te engessar e você vai perder até a mesma oportunidade de trabalhar com o caráter. Pessoas que estudam, por exemplo, cursinho. Eu também sou do tipo planejadora, mas sempre tive dificuldade de executar por causa da minha vida, né? Muitos contratempos, problemas. Quando minha mãe morava comigo, ela tem Alzheimer, a gente não tinha como ter uma rotina. Então, às vezes eu ficava frustrada, porque eu planejava e eu tentava fazer, né, tal coisa, tal dia, e não funcionava. E aí eu fui pesquisar e eu descobri o tal do ciclo de estudos. Se você pesquisar na internet, você vai achar. Então, não é dia fixo. Então, você pensa assim, no que você gostaria, né, de ensinar, e aí é em forma de ciclo. Então, você não tem que fazer em dia específico, é em qualquer dia. Né? E aí é bem mais flexível, você consegue encaixar o que quiser ali no meio. E outra coisa que eu acho importante também, às vezes, trabalhar por projeto também. Então não precisa ser, hoje é português, amanhã é matemática. Você está fazendo o projeto e você vai até concluir, né? Você não precisa ficar... A pessoa, né, igual você falou, tá super empolgada aprendendo aquilo, você não vai parar no dia seguinte aquele projeto, porque hoje é dia de matemática, né? Então é muito mais flexível. Isso é muito importante, porque na escola é 50 minutos para cada matéria. Aí quando a criança está empolgada, vamos para outra matéria, fecha esse livro. A gente não usa a escola como referência para nós aqui, mas mesmo na escola, o planejamento escolar não é seguido à risca, mesmo na escola. Existe o planejamento semestral, bimestral, mas ele fura também. Existe uma flexibilidade, né? Planejamento, um bom planejamento, ele prevê a imprevisibilidade. Um planejamento rígido não é um bom planejamento. Essa aqui é. Ótimo. Esse ciclo de estudos é um tema que você vai estudando só quando você bota aquele curso para o outro, áreas, né? Você que vai definir o que você quer ensinar, né? Mas pode ser ou área ou por projeto, né? Se vocês vão procurar na internet, vai ter por áreas, por disciplinas, né? Então, pessoas que estudam para cursinho, por exemplo, eles fazem isso. Então, eles encaixam, porque às vezes ele tem, segunda-feira tem 1 hora para estudar, na terça tem 4 horas. Né? Então, vai por disciplina, entendeu? Você faz aquilo ali até concluir aquele estudo, independentemente de dia ou de horário. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Quando as minhas meninas começaram, teve um tempo que eu usei um sistema lá nos Estados Unidos que é bem livre. Eles só fazem um registro, mas eu faço o que eu quiser. Eu só tenho que mandar para eles, eu mesmo que dou as notas, eu que defino o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, é bem livre. Só é um registro que vale para o governo americano, né? No Brasil a gente não tem essa questão. Então, quais foram algumas ideias interessantes? Primeiro, escreva a sua filosofia de educação. Isso é importante. Porque o que você quer? Essa aí foi a nossa. O que nós acreditamos? Qual é o propósito da educação? O que é importante para nós? Porque, por exemplo, e não tem nada de errado, por exemplo, se você tem mães que falam assim, eu quero que ela seja médica, ele é advogado, ele engenheiro. Não vou condenar. Eu não sou assim, mas eu também não posso condenar. Mas se você é assim, se você já sabe exatamente o que você quer que seu filho vai ser, a sua filosofia educacional vai ter que refletir isso, porque senão você não vai alcançar o seu objetivo. Agora, se você quer que o seu filho tenha um coração missionário, que sirva a Deus, né, que vá para o céu, a sua filosofia educacional tem que refletir. Os materiais que você vai usar tem que refletir. Eu posso passar isso para vocês também. Tá? Você usa como base, como referência, mas você tem que criar a sua, tá? Então, assim, nós somos missionários, né? Nós escolhemos ser missionários. Então, assim, nosso foco é esse.
E hoje a gente vê que as nossas filhas estão seguindo o plano que a gente fez. Graças a Deus. Em muitos momentos eu achei que não ia chegar. Outra coisa legal de fazer. Isso você pode fazer na hora que chegar em casa. Faz uma lista dos recursos. Isso era o sistema que eu usava, que recomendava. E eles queriam ver, eles pediam para a gente mandar. O que é que você tem na área de matemática na sua casa? Ou fora da sua casa? Quais são os recursos? Então aí tem, né, o Khan Academy que eu usei, que era online. Tem a Matemática para a Vida Cristã, que eu nem lembro o que era, porque era um livrinho em inglês. Aí tem eu fiz uma tradução no Google, tá, gente? Tá tudo errado aí. Depois eu vou revisar antes de mandar para vocês. O material dourado, né, que é o cubo de base 10. Tinha um livrinho com várias sugestões. Então, assim, faz uma lista do que você tem. Porque na hora que dá aquele branco, se você está fazendo um programa mais livre, você chega aquele dia, poxa, a gente faz dias que a gente não está fazendo matemática. Aí você, o que eu tenho? Aí você vai lá, tá, vamos fazer isso aqui. Né? Você sabe o que você tem ali. Você não fica perdida. Tá, quais são algumas coisas que eu usei nessa fase, né, para língua, no caso era língua inglesa. Então eu tinha um livro básico, né, um livro. Aliás, assim, assusta as pessoas quando eu falo isso, mas eu usei um livro no ensino fundamental e um livro no ensino médio. Tá? Por quê? Porque a gente está trabalhando muitas outras coisas. E quando você pega um livro, ele vai se repetindo. O ano seguinte é a mesma coisa com um pouquinho a mais. No ano seguinte é coisa com um pouquinho a mais. Aí eu lembro que quando a minha segunda filha chegou na fase de ensino médio, ela tinha feito um livro do 7º ano, tinha feito, né, todos os exercícios, na verdade eram só exercícios, eu explicava ela ia fazendo. Quando chegou no ensino médio, eu peguei um livro que era da faculdade, que era da outra, que ela não estava usando, e aí eu dei para ela e eu falei assim, olha aqui, o índice, quais são os capítulos que você não tem noção nenhuma do que é? De 10 eram 2, o resto tudo ela já tinha noção. E aí ela foi revisando tudo que ela tinha e a gente conseguiu cobrir todo o conteúdo do ensino médio também. Isso no caso do inglês, né? Se você quiser, como eu falei, se você se sentir mais seguro usando um livro cada ano, tudo bem, faça. Mas na nossa dinâmica de vida, que inclui muitas viagens e muitas coisas, um tempo lá nos Estados Unidos, um tempo aqui, uma hora em inglês, outra hora em português, a gente preferiu não ficar tão preso assim. A Silvia também teve uma experiência semelhante, ela usou 2 livros também, um no ensino médio e um no fundamental. Aí tem outras coisas, alguns livros específicos que eu pegava um dia, fazia uma lição nesse livro, outro dia eu fazia uma lição naquele livro. Recursos online, muitos livros para leitura. Casa Aplicadora tem muitos livros bons, histórias verídicas de pioneiros, de missionários. Uma das minhas filhas já leu todos eles, a outra nem tanto, mas aí eu lia para ela e ela desenvolveu a linguagem, um bom vocabulário igualmente, tá? Então, para as crianças que não têm tanta vontade de ficar lendo, você lê, né? No horário da família lá, tem livros maravilhosos. Eu gosto de falar daquele Mil Cairão ao Teu Lado, que é o livro sobre a Segunda Guerra Mundial. É o livro que você vai entender da visão divina, né, os erros que tinham por trás e a maldade que existia por trás e ao mesmo tempo como Deus protegeu aqueles que foram fiéis a Ele. Olha, quando as pessoas me perguntam, eu sei que elas se assustam, porque eu falo desses 2 livros de gramática que eu usei, do Khan Academy que eu usei para matemática. O resto é resto. Sinceramente, história, geografia, ciências, tinha todos esses recursos. De vez em quando eu pegava esse aqui que eu já mostrei, né, do corpo saudável. Tá, deixa eu mostrar aqui mais alguns de história, né, ó. Esse aqui eu li recentemente. Esse também é da Segunda Guerra Mundial, muito bom, tá? Quando chegou no ensino médio, isso aqui é legal para história também, né, da Bíblia. Quando chegou no ensino médio, lá nos Estados Unidos,
tem uma série que infelizmente não tem em português, mas se você fala inglês, um pai homeschooler criou essa série. São DVDs, isso aqui é para ensino médio, mas se você tiver uma criança acima de 10 anos, eu já recomendo que você use também. Porque é tão criativo, é tão interessante. Depois vocês podem olhar aqui, ele vai no fundo do quintal, na casa, na garagem, e ele vai dando aula de química, física, biologia, tá? É série 101. Posso tirar foto e mandar no grupo, Ruth? Sim, eu posso colocar o link do site também, tá? Tem de biologia, física e química. Mas eu creio que no Brasil existam. Você pode procurar no YouTube, deve ter gente que trabalha esses conceitos. Chama Silvia. Então, assim, a minha filha mais velha, ela fez a prova do ensino médio com 16 anos, porque lá nos Estados Unidos poderia, né? Então, assim, tecnicamente ela não fez ensino médio, porque era a idade que ela estaria começando, né? Ela fez, passou, depois ela continuou estudando, porque para nós o que conta não é o que ela faz para o governo, o que conta é o que nós fazemos de acordo com a vontade de Deus. Então aquilo ali foi simplesmente uma prova, foi a primeira prova da vida dela. E ela ficou nervosa, por causa da pressão, né? Eu falei, minha filha, eu vivia isso cada 3 meses, quando eu estava na escola. Você com 16 anos é a primeira vez, graças a Deus. E aí a gente chega na parte de avaliação, né? Como que a gente avalia esse tipo de... ok, antes de avaliação. Eu não fiz avaliações formais. A avaliação que elas fizeram foi esse curso. Tá? A melhor avaliação, para saber se seu filho está aprendendo, é pedir para ele reproduzir o que você ensinou para os outros. Apresentar para alguém, dar uma aula para o irmão mais novo, fazer um PowerPoint. Essa é a melhor forma de avaliação, é ele usar o conhecimento que você deu a ele. Tá? Mas eu queria falar sobre o registro. Registro é interessante porque, assim, eu não conseguia fazer registro todo dia. Tentei de todo jeito, não conseguia. Não é meu estilo. Com a minha mais velha, chegou um ponto que ela fazia. Lembra do vídeo de ontem, que o menininho escreveu uma listinha do que ele fez no dia? Ela fazia isso. Só que ela já estava, né, no ensino médio, então ela fazia uma coisa mais detalhada. Então esse era o registro que naquele ano que a gente fez com ela. E você pode, se o seu filho gosta de escrever, ou se não gosta, às vezes ele não pode não gostar de fazer caligrafia, mas ele vai gostar de fazer o registro do que ele fez. Eu fiz isso aqui, ó. Eu abri uma planilha no Excel. Não sei se dá para todo mundo ler. Isso aqui, eu colocava lá o período, o ano que ela estava, né? Eu chamo de relatório de aprendizagem. A data, é lógico que tem coisas que você vai usar o ano inteiro. A lição da escola sabatina faz parte, tá ali. Então eu colocava contínuo, né? Aí eu colocava a matéria, lembrando que não é só as matérias escolares, né? Tem economia doméstica, esse é um nome mais bonitinho, né? Para trabalho útil. É um nome mais reconhecido nas escolas. O conteúdo, o que estudou. Aí, que tipo de aula que foi? Foi uma aula, assim, né? Foi um passeio, foi um livro, foi um projeto que ela fez. E quando a gente, na minha forma, né, de enxergar, quando a gente faz isso, você consegue enxergar que tudo é educação, não é só a hora que você está sentado com o livro. Tudo é educação, tudo faz parte. Olha, é um peso tão grande que sai dos nossos ombros quando a gente entende isso, que você não fica estressado. Não, hoje eu não sentei, hoje eu não abri o livro. Não, mas você saiu, você passeou. Você vai, por exemplo, daqui a Tatuí é 25, 30 minutos. É uma aula. Às vezes eu literalmente pegava um livro. Teve uma época que eu falava, pega um livro. Aí no caminho a gente ia conversando sobre o livro. Ou ela ia lendo. O que é hoje? É sinônimos? Tá bom, então vamos brincar. Qual é o sinônimo de tal palavra?
Qual é o antônimo de tal palavra? Qual é o plural de tal palavra? No carro a gente ensinando essas coisas, não era sentado no papel. Era no carro, porque elas já sabiam, elas só não entendiam que tinha esse nome, né? Sinônimo e antônimo. Muita coisa de gramática a gente ensina no dia a dia. Então, isso aí era o que eu fazia, só que eu não fazia todo dia, não fazia toda semana, geralmente era no fim do mês. Hoje em dia, o celular é um dos maiores registros. Se você marca ali no seu calendário que dia que você vai em tal lugar, que dia que você vai em tal lugar, as suas conversas com as pessoas, não é assim? Você quer lembrar, poxa, que dia que eu fiz tal coisa? Ah, foi o dia que eu falei com a minha amiga sobre isso. Aí você vai lá, olha na conversa com ela e você lembra. Aí você vem e marca aqui. Então, assim, tudo ajuda a gente a saber o que está acontecendo, né? Então, aqui é uma variedade muito grande, ó. Até os family camps entraram ali, porque durante os family camps as nossas filhas ajudavam. Uma ficava coordenando a parte de programação, a outra programava o alojamento. Então, tudo entra, tudo é conhecimento. Nós é que temos que enxergar o que uma criança que está coordenando o alojamento das pessoas está aprendendo. Quais são algumas coisas? Comunicação, liderança, né? Raciocínio lógico. A outra forma que eu fiz foi isso aqui. Aqui, eu fazia um PowerPoint. Eu pegava as fotos, porque o celular também está cheio de fotos de todas as atividades. E eu fazia PowerPoints. Simplesmente porque se alguém um dia viesse, eu estava pronta, eu podia apresentar. Então, a gente foi para o Hospital Silvestre dar aula no curso missionário. Minha filha viu macaquinhos, alimentou macaquinho. Já é aula. A gente deu aula de remédios naturais, elas estavam ali acompanhando, elas aprenderam, elas participaram. Estavam brincando com as priminhas, socialização. Encontraram com os amigos. Porque a socialização, como a professora Letícia falou hoje, ainda é a questão que as pessoas batem, né? Foi na praia, viu, né? Conheceu. Fizeram aula de surf, gente. Já pensou? A gente estava numa praia, a gente procurou uma praia mais tranquilinha ali, a gente estava brincando lá e tal. Aí estava tendo aula de surf do lado. De repente o rapaz veio e falou, você não quer fazer uma aula experimental? Fizeram aula de surf. Quando que eu ia imaginar que as minhas filhas iam fazer aula de surf? De graça. Exatamente, brincando com as priminhas, passeio na praia, depois a gente foi para a Serra do Cipó, participou lá do projeto missionário, aí elas tiveram aula de hidroterapia, participando, né, fazendo, culinária saudável, as amiguinhas, essa é a filha da Silvia. Aí é a questão da socialização, você mora no campo, você não tem amigos para brincar todo dia, mas nesses passeios, nesses momentos, eles encontram os amigos, cantando na igreja. Fomos ao mercado municipal, gente, o mercado municipal é fantástico. Conheceram milhões de frutas que nunca tinham visto, colhendo aqui. Tudo que aparece se transforma em a lagartinha diferente. Aí você já corre pesquisar que tipo de lagarta é essa, será que ela queima, será que não queima? Decoração, trabalho, aí os eventos também, né? Aula de sobrevivência, participando, batismo, tudo o que aconteceu, eu fiz. Lógico que muita coisa não entrou também. E é isso. Isso daí foi só de um projeto? Isso é um ano. Isso é um ano. Não é só um projeto, são vários lugares, várias coisas. Lógico que faltou muita coisa aí. Então essa foi a forma que eu encontrei para fazer algum tipo de registro, se alguma hora eu fosse questionada. Que Deus abençoe. Normalmente, quando tem uma denúncia, eles dão um tempo para preparar a documentação. Sim. Eu estava falando com uma mãe, foi denunciada, e ela não tinha nada, ela ficou desesperada, né? Até pediu dicas, né? Mas ela tinha pouco de... Não, ela ficou desesperada porque acho que era uma semana para apresentar. Ela nunca tinha registrado nada, e não ensinava com currículo, nada assim, né? Era de forma livre. Mas aí
Fala de novo. Tô lenta já. Eu acho que assim, a gente não precisa se preocupar de ficar sempre registrando, porque a gente gasta muito tempo. Eu não sei com vocês, mas eu já tentei registrar e não dá. Atrapalha a minha rotina, né? E, então, geralmente, se tem uma denúncia, eles dão um tempo para você preparar a documentação. Então, teve uma mãe recentemente que foi denunciada e deram alguns dias, não, acho que foram 5 dias que deram para ela preparar a documentação para apresentar. E ela não tinha nada registrado, ela não sabia nem o que apresentar, porque ela educava assim de forma livre, né? E aí depois deram, a advogada conseguiu mais 2 semanas para eles. E aí eles tiveram quase 3 semanas para preparar a documentação e ficou tão boa, porque até eu estava falando para ela, pensa em tudo que você já fez, né? Eles são muito de viajar, eles foram para tudo que é lado do mundo, né? Foram para a Europa e tal, e aí ela falou, não tinha pensado nisso, tudo isso é geografia, né? E aí ela reuniu um monte de coisa, a advogada gostou tanto que ela pediu para usar como modelo depois. Então acho que não precisa ficar registrando sempre, né? O celular já é o registro, né? Na hora que você tiver que apresentar, você monta aí. Monta uma planilha, monta um PowerPoint e pronto. Vamos orar para a gente finalizar essa primeira parte.